Equipe de louvor, bom. A partir do ano que vem, certo, contrato assinado. Gente, vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui. Estamos chegando quase ao fim do nosso acampamento. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que vivemos aqui e ainda vamos viver. Abençoa esse momento agora. O Senhor fale conosco através da Tua Palavra. Que o Senhor tire o nosso coração, tudo que for resistente ao Senhor, e nos faça cada vez mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, esse é o nosso último momento de pregação. Amanhã de manhã nós vamos ter um formato diferente do nosso culto. Então nós ficamos aí esses 2 dias basicamente falando sobre fortalecer as bases e resgatar a missão, né? Pijama ficou com essa primeira parte. A gente teve esse momento ontem, onde ele falou sobre fortalecer as bases relacionais, a importância de nós nos fortalecermos como amigos, como irmãos. Ele falou à noite sobre a importância de nós resgatarmos no nosso caráter os traços de caráter de Jesus, imitarmos a Jesus mesmo. E hoje pela manhã nós conversamos um pouco já sobre resgatar a missão. Falamos um pouquinho sobre práticas de amor, 2 exemplos de práticas nossas como cristãos que fortalecem e demonstram o amor de Jesus, que demonstram a fé que nós tanto cremos. E pensando nessas palavras, eu lembrei de um texto que não poderia ficar de fora desse nosso momento aqui. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 5. É um texto muito conhecido, mas esse não poderia ficar de fora desse nosso último momento, falando sobre resgatar a missão da igreja. Mateus, capítulo 5, dos versículos 13 a 16. Peço que você não durma, vai ser rápido. Então, Mateus 5, 13 a 16, é um texto muito conhecido, e eu queria que nós meditássemos nele essa noite. O texto diz o seguinte: Jesus fala essas palavras: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Gente, existem muitos conceitos a respeito do envolvimento da igreja no mundo. Se você for parar para visitar igrejas, para ler livros, para ver opiniões de teólogos e estudiosos, você vai ver quantas opiniões e quantos conceitos existem sobre como a igreja vai se envolver com pessoas do mundo, com as dinâmicas da sociedade, com as iniciativas da sociedade e da cultura. Esse é um assunto extremamente amplo. Você vai ter várias controvérsias, várias tradições que a igreja traz, baseadas nesse questionamento: até que ponto ou de que forma o cristão pode e deve se envolver em aspectos ou características que são taxadas como do mundo. Sempre que a gente fala sobre o mundo, a gente está falando de um sistema de pessoas que viram as costas para Deus, que não reconhecem a Deus, não amam a Deus, não conhecem a Jesus. Então, dentro desses esquemas e tradições e controvérsias, você tem igrejas e iniciativas extremamente radicais, que buscam uma postura de se isolar da sociedade, de se retirar em algum lugar. O monasticismo é um exemplo disso. São pessoas que querem e acreditam que viver a vida cristã é se isolar da sociedade. Então, nós não vamos ter televisão, nós não vamos ter música do mundo, nós não vamos ter contato com a sociedade, nós não vamos ter comida do mundo, vamos
oxigênio do mundo, não sei mais o que do mundo, então vamos nos isolar e é assim que nós vamos viver separados do mundo. Você tem outros extremos também, de igrejas e iniciativas que na tentativa de se fazerem atrativas ao mundo, se fazerem assim chamativas ao mundo, começam a abrir mão da Bíblia, abrir mão de valores cristãos, abrir mão da doutrina da fé. E na verdade essa passagem que nós lemos vai nos ensinar que ambos os conceitos extremos estão errados. Tanto o conceito que se isola da sociedade, quanto o conceito que abre mão das convicções bíblicas para que a sociedade talvez ali chegue mais perto ou ela tenha um vínculo com a sociedade. A passagem que a gente leu aqui, Jesus vai nos ensinar que nós precisamos viver no mundo, que nós precisamos nos infiltrar nesse sistema que odeia a Deus, mas com um único objetivo: sermos objetos transformadores, sermos, no fim das contas, sal e luz. O contexto dessa passagem, se você vê, isso aqui faz parte do famoso Sermão do Monte, né? Mas é uma parte diferente do Sermão do Monte. Lucas, por exemplo, no registro dele, vai mostrar que Jesus tinha passado uma noite inteira em oração. Em seguida ele escolhe os 12 discípulos e junto com esses 12 discípulos ele passa por toda a Galileia. E ele passa ali curando, pregando, libertando milhares de pessoas. E onde tem milagre, onde tem cego vendo, onde tem mudo falando, tem gente querendo saber o que está acontecendo. Então é provável que uma grande multidão foi seguindo Jesus, foi andando por Jesus, com Jesus durante ali aquelas cidades. E em algum momento dessa caminhada, provavelmente ali em Cafarnaum, Jesus vendo toda aquela multidão seguindo, ele para, provavelmente num lugar mais alto, por isso que se chama Sermão do Monte, e ele começa a falar sobre os valores do reino de Deus, sobre alguns princípios do reino de Deus. Mas essa passagem que nós lemos aqui, ela é um momento diferente do Sermão do Monte. Se a gente tivesse tempo de olhar atrás, lá no começo do Sermão do Monte, Jesus começa falando sobre o caráter do cristão. O caráter do cristão. Ele começa falando sobre como um cristão precisa ser, como um cristão precisa se comportar, quais são os traços de caráter que nós precisamos buscar. Então antes, Jesus começa falando: felizes os humildes de espírito, felizes os que choram, porque eles serão consolados, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores. Mas aí nesse momento, Jesus muda o discurso. Depois que Jesus fala do que o crente é, do que nós precisamos buscar ser como caráter, Jesus agora vai falar de como nós precisamos agir no meio das pessoas, de como nós precisamos nos comportar no meio das outras pessoas. O que Jesus faz aqui é basicamente o que nós fizemos no nosso acampamento. Nós começamos falando de bases da fé, de coisas básicas, de coisas fundamentais, para que essas bases, estando sólidas e firmes, nos levem a uma ação eficaz. Jesus faz a mesma coisa aqui. Depois de falar dos traços do caráter do cristão, Jesus vai mostrar que esses traços de caráter servem para que ele seja diferença nos lugares onde ele vive. Então Jesus basicamente faz o que aqui? Ele fortalece as bases para resgatar a missão. Ele faz exatamente o que nós estamos fazendo aqui no nosso acampamento. Jesus então vai usar aí duas figuras de linguagem para ensinar os seus filhos a viver no mundo. E a primeira figura de linguagem que ele usa é a do sal. Ele fala: vós sois o sal da terra. Na versão NVI, que é uma versão um pouco mais simples, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E gente, quando Jesus nos chama de sal da terra, é algo muito forte. É algo muito mais forte do que a gente pode imaginar. Quando Jesus nos chama de sal da terra, Ele quer nos trazer uma missão muito profunda. Uma das mais antigas funções do sal, qual é? Conservação, né? Preservação. Essa é uma das funções mais antigas do sal. Isso há muitos anos atrás. Uma das técnicas
mais antigas para você preservar um alimento é colocando sal nesse alimento. Na época desse contexto aqui, por exemplo, o Império Romano construiu uma estrada que era chamada de Via Salária, ou seja, era uma estrada que foi construída para importar e para exportar sal. O tanto que o sal já era importante. O sal no alimento ele vai impedir a proliferação de fungos, de bactérias, de coisas que podem destruir e apodrecer aquele alimento. Ele impede que aquela carne, aquele alimento fique podre. E quando Jesus nos chama de sal da terra, ou de sal no mundo, a Bíblia e a história vão sempre nos mostrar que a humanidade está sempre caminhando para a podridão. Se você olhar para trás, lendo a Bíblia, se você olhar para trás na história de toda a humanidade, você vai ver como o homem tem uma tendência a se matar, a apodrecer, a ficar putrefado literalmente. Alguns exemplos na Bíblia, nós temos em Gênesis, por exemplo, o relato de Deus diminuindo os anos de vida do homem por causa da sua corrupção, por causa do pecado. Nós temos Sodoma e Gomorra, nós temos o dilúvio que Deus manda para exterminar toda a raça humana. Gente, em toda a história de todo o povo, nós vemos o ser humano com essa tendência à putrefação, a se automatar, a se autoacabar. Não é novidade você ligar o jornal e ver como o ser humano está acabando com a natureza, está acabando com os recursos naturais, está se matando cada vez mais. O ser humano sem Deus é como uma carne em cima da mesa em processo de putrefação. Não sei se vocês lembram, uma das notícias meio impactantes dos últimos meses, aqueles adolescentes que entram na escola, lembram disso? Matando as pessoas, matando os professores, com armas medievais, machado, como é que é o nome daquela outra? É tipo uma pistola de flecha, besta, umas coisas malucas assim, e eles entram e saem matando as pessoas, e notícias assim não são mais novidade, porque o ser humano tem a tendência a apodrecer, a se matar. E a ideia de Jesus é que assim como o sal é um elemento que preserva o alimento, o cristão é a resposta para um mundo em estado de decomposição. Vós sois, vocês são o sal da terra. Existe uma ênfase no grego nessa expressão de Jesus, quando ele fala vós sois, é como se Jesus falasse somente vocês. Não existe outro grupo de pessoas, não existe outro povo, não existe outra solução, não existe outra técnica para a resposta do mundo, se não forem vocês, os cristãos. É como se Jesus falasse, somente vocês podem interferir em tanta violência, em tanta miséria, em tanta crueldade, em tanta doença, em tanta morte, em tanta injustiça. Somente vocês que conhecem a verdade podem ser os agentes que vão impedir esse processo de decadência, de putrefação. Tem um teólogo que ele usa uma frase muito interessante, e essa frase é o seguinte: o cristão é chamado a ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são tão baixos. Em Anápolis nós começamos um projeto, mas Deus acabou mudando as coisas, e esse projeto era um projeto para entrar nas escolas públicas e levar valores saudáveis. Então nós entrávamos uma vez por mês em cada sala, a gente fazia uma roda ali com aqueles adolescentes, e a gente ia conversar sobre a importância do estudo, íamos conversar sobre educação, íamos conversar sobre sexualidade, íamos conversar sobre perspectiva de futuro, porque se tem uma carne apodrecendo e a igreja ainda não se atentou a ela, são os nossos adolescentes. A igreja ainda não entendeu o que vai acontecer com essas crianças e adolescentes quando eles forem adultos. Eu me deparei com inúmeras histórias nesse projeto, quando a gente entrava nessas escolas públicas. Primeiro porque o adolescente hoje não tem pai para conversar, e muito menos o professor de uma escola pública vai se interessar pelos problemas daquele aluno. Eu não estou aqui defendendo um aluno, porque eu sei que professor de escola pública não é um negócio fácil. Algumas situações que nós encontramos nesse projeto: primeiro, os nossos adolescentes estão expostos a informações ruins o tempo inteiro. A exposição a lixo é muito grande.
Como é que era acesso à pornografia na época que você era adolescente, Marcos? Como é que era você ter acesso a uma imagem pornográfica? Era uma revista, era alguém da turma. Já viu aqueles meninos de 13 anos que parece que tem 30? Já tem voz assim, barba. Aí esse menino ia na banca para tentar enganar o cara lá, o cara acreditar que ele era maior de idade, para conseguir comprar uma revista que ia ali se revezar para todo mundo ver. Ou às vezes um pai que não era cristão, que queria que o filho fosse homem mesmo, e dava uma revista pornográfica para o filho. Gente, como é que é o acesso à pornografia hoje? Qualquer coisa que você digite ali no Google vai puxar para alguma sensualidade perigosa. E os nossos adolescentes estão expostos a isso o tempo inteiro. Nós conhecemos inúmeros adolescentes totalmente viciados em pornografia. Meninos e meninas que não conseguiam ficar uma aula inteira dentro de sala, eles tinham que ir no banheiro se masturbar de pornografia. Eu conheci uma menina de 13 anos, que ela já tinha tido mais de 40 parceiros sexuais. 13 anos. E aí nós ficamos depois da aula para conversar com ela, e a gente foi falar assim, mas e aí? Por que isso? O que está acontecendo? Ela virou para nós, é porque quando eu estou transando com o menino, é a única hora que ele olha no meu olho e fala que eu sou bonita. Tem alguma coisa mais para falar que é uma carne apodrecendo? E se nós não formos os agentes para impedir essa geração de apodrecer, ninguém mais vai fazer. A Rede Globo não está preocupada com isso, muito menos a indústria pornográfica. Então, gente, essas novas gerações são como uma carne em processo de putrefação. E Jesus vai dizer, vocês são o sal da terra. Vocês vão impedir isso de acontecer. Só vocês. Se vocês forem omissos, não vai ter mais o que fazer. Mas o sal também tem outra função básica, né? Que é o quê? Sabor, né? Já viram como o sal é importante na comida? Já comeu comida sem sal? É ruim ou não é? Já comeu comida salgada demais? É horrível do mesmo jeito. Então a função básica do sal é colocar sabor. Uma picanha igual aquela que Noé fez, que alguns não conseguiram ter acesso a ela, mas numa carne meu presbítero, numa carne daquela, se você põe pouco sal, a carne fica ruim. Se você põe muito sal, a carne também fica ruim. Ou seja, o sabor e o ponto do sal são extremamente importantes. E quando Jesus nos chama de sal da terra, é porque o Evangelho, a fé cristã, é a única coisa que dá sabor à vida, que dá sentido para a vida, que dá razão para a vida. Gente, quantos e quantos filósofos e pensadores, gente da alta cúpula da intelectualidade, se esbarram em perguntas como: para que nós estamos vivendo aqui nesse mundo? Depois que morre, o que acontece? Para que eu nasci? Para que eu existo? Quantas pessoas vão buscar esse sabor da vida, esse sentido da vida nas drogas, no sexo, nas riquezas, nos prazeres do mundo e se frustram? Por quê? Nós somos o sal da terra. Nós somos o sabor da vida. A fé cristã é que dá sabor, que dá sentido à vida. As outras coisas nunca vão conseguir temperar a nossa vida como Jesus tempera. Nós temos na Bíblia o exemplo de Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, lembra? Qual é a frase mais repetida em Eclesiastes? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Nada compensa. Eu fiz de tudo e nada me trouxe alegria. Eu experimentei de tudo e também não adiantou nada. Eu fui rico, não adiantou nada. Eu tive muitas mulheres, não adiantou nada. Eu conheci muitas pessoas e viajei para muitos lugares e não adiantou nada. Porque somente Deus, somente Cristo dá sabor à vida. E nós temos a resposta. Nós sabemos a razão da vida, nós sabemos o porquê que nós estamos aqui. Nós sabemos por que nós levantamos de manhã para trabalhar. Nós sabemos por que nós temos uma família, que nós temos filhos. Nós sabemos por que num feriado nós estamos reunidos aqui nesse lugar. Nós temos o sentido da vida. É isso que Jesus quer nos dizer quando Ele nos chama também de sal da terra. Porque a fé cristã é a única coisa que dá sabor à vida. Somente vós sois o sal da terra.
Mas no finzinho desse início de versículo ele fala: mas o que adianta um sal que não tem sabor? O que adianta um sal que não tem sabor? O que adianta eu ir lá nas montanhas do Himalaia e buscar um sal raríssimo, trazer para você: faz comida com esse sal que eu fui buscar lá no Himalaia a pé, foi muito difícil, uma coisa maluca, e você põe e o sal não funciona, o sal não tem sabor nenhum. O que adianta? Não adianta nada. É a mesma coisa que não adianta a gente ser igreja ou dizer que é igreja se nós não nos importamos com as injustiças sociais. Não adianta nada a gente ser igreja se nós não nos empenhamos em transformar o nosso contexto social. Não adianta a gente ser igreja se a gente louva a Deus no domingo, mais ou menos, e vive longe dele de segunda a sábado. É como um sal sem sabor. Sua única utilidade é: joga fora, não presta para nada. De que adianta um cristão que não faz a mínima diferença no ambiente em que ele trabalha, em que ele estuda, em que ele mora? Não tem coisa pior do que eu, às vezes, visitar alguém no trabalho, eu estar andando com alguém da igreja na rua, e alguém fala assim: esse aqui é o pastor da minha igreja. A pessoa fala assim: você é crente? Dá vontade de enfiar a cabeça em algum lugar, assim, porque a pessoa não faz a mínima diferença onde ela trabalha, onde ela vive, onde ela estuda, onde ela mora. Isso é muito ruim. E o que Jesus vai dizer é como um sal sem sabor, não serve para nada, apenas para ser jogado fora. E Jesus vai usar uma outra figura de linguagem para nos ensinar a viver nesse mundo. Ele vai falar que, além de sal da terra, nós somos luz do mundo. Quero ler na versão NVI para vocês aqui. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa. A luz tem um efeito impactante sobre a escuridão. Eu não sei se aqui alguém já teve essa experiência de sair para pedalar e ficar à noite e não ter farol. Me veio essa ilustração na cabeça. O Marcos me deu a ilustração do sermão ontem. Foi uma bênção esse negócio. Por que a gente fica desesperado numa situação dessa? Porque no escuro ninguém vê nada, ninguém sabe para onde está indo. Você está na trilha de bicicleta, não tem como você iluminar. É impossível você subir na bicicleta e falar: Deus me guia, vou nos braços do Senhor. Você vai morrer, não tem como. Ninguém, e a ideia do versículo é falar: ninguém vai ligar uma lanterna para esconder essa lanterna. Ninguém vai construir uma linda cidade toda iluminada para deixar essa cidade escondida para ninguém conhecer. Pelo contrário, a principal função da luz é iluminar, é quebrar a escuridão, é quebrar as trevas. Num lugar escuro a gente não consegue ver as coisas, a gente não consegue discernir as coisas. Num lugar totalmente escuro, você não sabe para onde você está indo, se você está indo na direção correta, se você está indo errado. Já viu de noite, de madrugada, você levanta com vontade de ir no banheiro e não quer acender a luz? Aí você pisa no brinquedo do menino, fura o pé, chuta o dedinho no canto da porta, escorrega no chinelo, cai, bate a cabeça. É uma coisa desesperadora, porque no escuro ninguém vê nada. E a ideia do texto é nos mostrar que gente que não conhece a Deus vive no escuro. Gente que não conhece a Deus vive no escuro. Não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, não sabe por que faz o que faz. É por isso, irmãos, que cada vez mais nós vemos tanta gente adoecendo, tanta gente perdida, tanta gente tirando a sua própria vida. Eu não sei se vocês viram um vídeo da chamada do CTPI, acho que foi o Marcos que postou no grupo, o pastor Ricardo Agreste, convidando as pessoas para o congresso que nós teremos agora em agosto, que vai falar sobre revitalizar o ministério, revitalizar a família, revitalizar a vocação. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: eu, com tantos anos como pastor, nunca vi um engajamento de jovens na plantação de novas igrejas, jovens que saem do seminário já assim arrojados para querer trabalhar, para plantar a igreja, para revitalizar a igreja. Eu nunca vivi um momento de tantos jovens no Brasil com esse fogo ministerial. E ele fala: em contrapartida, eu nunca vi um momento onde
Toda hora meu celular eu recebo a notícia de um pastor que suicidou, de um líder que divorciou, de uma pessoa que está com depressão, que está perdida, que está doente. Gente, o chamado de Deus para nós é para iluminar as trevas daqueles que não conhecem a Deus. Nós temos a palavra da verdade, que é a salvação em Cristo Jesus. Eu tenho um amigo, eu conheci ele no Palavra da Vida, em Atibaia. Ainda nós vamos ter a chance de eu conseguir trazê-lo aqui para vocês o conhecerem. Ele era um cara que cresceu na Grande São Paulo e ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Dá para imaginar isso? Cresceu na Grande São Paulo, naqueles tempos de ouro que o brasileiro ia para os Estados Unidos, ganhava muito dinheiro, ele vendeu tudo que ele tinha e foi para lá. Trabalhava lá como motorista de limusine. Ele vivia aqui no Brasil e aí ele falava assim: cara, os meus amigos que estão na Califórnia surfam o tempo que eu trabalho e trabalho o tempo que eu surfo aqui. Eu vou embora daqui. Vendeu tudo e foi para San Diego. E a vida dele era trabalhar um pouquinho, surfar o dia inteiro, usar droga, noitada, aquela coisa toda. E um dia, a mulher dele, a namorada dele, a qual ele vivia uns 10 anos já, vira para ele e fala assim: eu estou indo embora para o Brasil, eu não aguento mais essa vida, você fica aí. E ele entrou naquela depressão, naquela tristeza. E ele morava com outros casais, né? Tipo uma kitnet grande assim, e um dos caras chegou e falou assim: cara, você está mal, hein? Ele falou: cara, eu estou mal, acho que eu vou embora para o Brasil, vou voltar para minha família, não estou bem. Ele falou assim: você já leu a Bíblia? Ele falou: não, nunca li a Bíblia não. Você já ouviu falar de Jesus? Nunca ouvi falar de Jesus. Eu tenho uma Bíblia ali, eu vou te dar essa Bíblia, você lê essa Bíblia. E ele pegou lá no apartamento dele, numa tarde, e começou a ler a Bíblia. Uma Bíblia dessas que tem as palavras de Jesus em vermelho. E ele se converteu. Ele começou a ler e chorar, e ler e chorar, e ler e chorar. E ele entrou numa paranoia tão maluca daquilo que ele estava descobrindo, que ele desceu do apartamento dele lá em San Diego, e ele ficava puxando os outros na rua. Falei assim: cara, você já viu isso aqui? Você já leu isso aqui? Vou pensar que ele era louco, puxando os outros. Você já viu isso aqui? E ele tinha um cara que ele treinava jiu-jitsu que era pastor. E sempre no treino, ele falava para ele: Marcelo, estou orando por você. E ele curtia com esse cara, disse: orando por mim, cara, tá bom, ora por mim lá e tal, né? E ele ligou para esse cara, chorando: cara, você não está entendendo o que aconteceu. Eu conheci Jesus. Esse cara virou para ele: onde você está? Eu estou indo aí agora. Gente, esse é um momento onde um cara que estava totalmente nas trevas, no escuro, de repente a vida dele é o quê? Iluminada, de um jeito que ele nem consegue entender. E nós, como igreja, temos essa lanterna, nós temos essa luz. Jesus, em Marcos 16:15, fala: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Paulo, lá em Romanos, fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue, quem fale, quem ilumine? E tantas vezes, irmãos, nós abrimos a nossa boca para conversar, para rir, para contar piada, para tantas outras coisas. Muitas vezes a gente abre a nossa boca para falar tanta coisa inútil, nem precisava ser falado, mas nós somos incapazes de falar de Jesus. Nós somos incapazes de falar desse Deus que é real, falar da salvação. Lembra o Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o que acontece na nossa conversão. Nós estávamos andando em trevas, como num quarto escuro, com uma trilha de bicicleta, você não consegue ver nada, e de repente, por uma ação milagrosa de Deus, tudo faz sentido, tudo é iluminado. Não é possível que a igreja receba uma luz dessa e a esconda. Não é possível alguém que teve um encontro com essa luz e fique sem falar dessa luz. Não é possível que a notícia que transformou a nossa existência é agora escondida por nós, as 7 chaves. Resgatar a missão, irmãos, é falar sobre Jesus, é buscar ser luz no mundo que está em trevas. É uma igreja que age como um imenso holofote numa sala escura, cheia de gente perdida.
E Jesus termina dizendo: ninguém acende uma candeia e a coloca embaixo de uma vasilha. Ou seja, nenhum cristão verdadeiro vive sem falar das verdades de Cristo. Nenhum cristão que foi iluminado vive sem produzir essa luz, sem espelhar essa luz para os outros. É por isso que eu não consigo entender o crente 007, aquela pessoa que vai na igreja há 20 anos, mas ela não faz a mínima diferença no ambiente onde ela frequenta, ela não faz a mínima diferença na sua família, na sua empresa, nos seus amigos, com seus vizinhos. E o que Jesus vai dizer é que nenhum iluminado de Deus absorve essa luz para si, mas ele transmite essa luz para todos que estão à sua volta. Aqui nós temos a mesma ênfase do vós sois, somente vocês são a luz do mundo. Irmãos, assim como a única solução para a escuridão é a luz, a única solução para o mundo é Jesus Cristo. E não há outro meio de iluminar esse mundo, se não for através da igreja. Deus quer nos usar. Deus escolheu nos usar. Os anjos gostariam de ter a função que nós temos, de pregar o Evangelho, de ser sal da terra e luz do mundo. Para a gente concluir tudo isso, não é à toa que Jesus fala primeiro de ser sal da terra, para depois falar sobre ser luz do mundo. Isso não é à toa. Em primeiro lugar, assim como o sal, a nossa presença precisa ser notada. A nossa presença precisa ser notada na nossa empresa, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa casa, na sociedade em geral. As pessoas que convivem conosco precisam olhar para nós e ver que tem alguma coisa diferente. Que nós tratamos o nosso casamento de forma diferente, que nós tratamos as nossas finanças de forma diferente, que nós tratamos os problemas da vida de forma diferente, que nós tratamos a morte de forma diferente. Por isso que Jesus vai falar de primeiro ser sal da terra, para depois ser luz do mundo. A presença de alguém que crê em Deus precisa ser notada, não importa o ambiente em que esteja. As pessoas ao nosso redor precisam sentir que nós somos diferentes, que tem algo errado, entre aspas, conosco. E é por isso que Jesus vai falar sobre ser sal da terra, para depois falar sobre ser luz do mundo. O problema é que tem muita gente querendo ser luz do mundo sem antes ser sal da terra. Tem muita gente querendo falar de Jesus, recitar versículos da Bíblia, cantar os cânticos da igreja, sem ter um testemunho coerente diante da sociedade. É por isso que o nosso país, o Evangelho é tão queimado. Porque você vê gente que fala de Jesus, que fala os versículos da Bíblia, que chama todo mundo para ir na igreja, mas no seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua faculdade, com os seus vizinhos, é uma pessoa totalmente incoerente com aquilo que ela fala. Eu queria ler um trecho de um comentarista aqui, chamado Martin Lloyd-Jones. Esse é um teólogo que já morreu há muitos anos, mas é incrível como ele comenta esse texto, como se ele estivesse falando hoje. Presta atenção, por favor, que a gente já está caminhando para o fim. Ele diz o seguinte: como crente que sou, eu sempre deveria exercer tal efeito geral sobre os homens, antes que possa exercer aquela influência mais específica. Onde quer que eu me encontre, imediatamente esse algo diferente que há em mim deveria produzir esse efeito. E isso, por sua vez, deveria levar os homens e mulheres a olharem para mim e dizerem: naquele homem existe algo de extraordinário. E então, enquanto estiverem considerando a minha conduta e o meu comportamento, eles começarão a fazer-me perguntas mais diretas. É nessa altura que se destaca o nosso elemento iluminador. E assim ser-me-á dada a oportunidade de falar com outras pessoas e ensiná-las. O grande problema é que muitas vezes nós queremos falar de maneira iluminada sem viver como o sal da terra. Eu lembro de um almoço que eu estava, onde nesse almoço tinha uma pessoa que estava desigrejada, e essa pessoa gostava ali de tomar sua cerveja e tudo mais. Tinham outras pessoas recriminando essa pessoa por isso. Você tem que parar com isso, você está viciado nesse negócio, você quer só ficar tomando cerveja, você tem que vir para a igreja, porque lá no Salmo não sei o que fala isso, lá Paulo fala não sei o que, lá em Êxodo fala não sei o que. Eu achei aquele negócio estranho, né?
pouco tempo depois dessa situação, a mesma pessoa que estava recriminando o outro por tomar sua cerveja, por estar afastado da igreja, estava combinando com o outro de fazer um gatunete na casa dela. Um esquema de televisão, esse esquema é bom demais, é abençoado por Deus. Você paga uma vez, um trenzinho de nada, o cara vai lá, instala lá, é bom demais. Essa é a nossa sociedade cristã, que fala e recrimina: você está fora da igreja, você tem que ir para a igreja, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, culto de oração, culto de libertação, culto não sei do que. Mas no dia a dia, é falcatrua, é corrupção, é mentira, é arrogância, e não adianta, irmãos. O chamado de Jesus para nós é para ser primeiro sal, para depois ser luz. É por isso que eu acredito muito no evangelismo relacional. Você tem que conquistar o direito de ser ouvido. Você tem que saber, a pessoa que você quer falar de Jesus tem que saber primeiro que você a ama, independente do que ela crê ou não crê. Isso é ser sal da terra. Porque no momento certo, Deus vai nos dar a oportunidade de sermos luz do mundo. O que Jesus quer de nós é que nós possamos fortalecer as bases para a gente resgatar a nossa missão. Isso faz um link um pouco com a série que nós estamos conversando aos domingos. A compreensão que gera vida. Uma má compreensão do Evangelho, ou seja, uma base, um fundamento ruim, não vai gerar vida. Vai gerar frustração, vai gerar desânimo, vai gerar tristeza. Mas resgatar as bases e uma boa compreensão do Evangelho vai gerar vida em nós. Vai nos ajudar a resgatar isso. Eu não quero trazer nenhuma aplicação prática, eu queria que nós tivéssemos um tempo agora bem reflexivo, bem rápido. Quero te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e eu queria que cada um de nós pensasse agora na nossa própria rotina, nos nossos próprios amigos, nos nossos ambientes de trabalho, de estudo, de família. E eu queria que nós nos perguntássemos agora: como tem sido a nossa conduta no nosso trabalho? Como é a nossa conduta na faculdade, na escola, em casa, nos nossos círculos de amizade? Qual é o testemunho que nós temos dado como cristãos? Será que nós temos sido de fato sal da terra? Será que nós somos homens e mulheres que fazem a diferença nos lugares, na rotina da semana? Será que a Igreja Presbiteriana Mosaico é uma igreja que vive como sal da terra e luz do mundo? Esse é o desejo de nós, de Deus para nós. Eu gostaria que nós orássemos por isso agora. Deus, tem misericórdia de nós, Pai, porque o nosso coração é duro. Nós precisamos da ação do Senhor o tempo inteiro, Pai. Nos ajuda, Pai, a fortalecer no nosso coração as bases do Evangelho, as bases da fé, as questões básicas a respeito do Senhor, para que depois disso, Pai, nós possamos retomar o rumo que o Senhor tem para nós, como igreja, como família da fé, como irmãos que foram alcançados pelo Senhor. Deus, nos ajuda a ser sal da terra e luz do mundo, Pai. Que o Senhor possa nos usar para mudar a imagem do cristão no nosso país. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ser instrumento para mudar essa imagem tão queimada e tão fraca que nós temos na nossa sociedade. Que o Senhor nos ajude a, antes de falar e chamar uma pessoa para ir à igreja e constranger uma pessoa a respeito dos seus usos e costumes da sua vida, nos ajuda a ser sal da terra, a ter uma presença marcante, a ser notado, para que as pessoas que não te conhecem possam olhar para nós e entender que existe algo que elas não têm, para que depois nós possamos ser luz do mundo, para que depois nós possamos falar abertamente dessa salvação e desse amor que um dia nos encontrou. Tem misericórdia de nós, Pai, que nós possamos ser uma igreja que vive como sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Gente, alguns avisos. Acho que eu lembro de cabeça. Nós temos programação normal agora, um tempinho livre. Se quiser ir bater um papo, agora vai ter um lanchinho ali. Hoje é
Já está lá no jeito? Obrigado, meu amigo. O que é Noé, você sabe? Ah, sim, mas vai ter lanchinho, chá, bolacha? Jóia. E nós vamos ter fogueira hoje de novo, tá bom? Então nós vamos ter um tempo legal, o quê? E picanha para quem comeu, para quem não comeu, Mas R$12 de cada um, a gente busca uma picanha no muro. Primeiro, então, esse tempo juntos agora, tá? Cada um faz o que quer, fica à vontade, quem quiser descansar também, fique à vontade para isso. Eu preciso saber quantos não vão almoçar conosco amanhã. Até agora, deixa eu falar para vocês, eu tenho o Éder e a Andréia, o William, Júnior e família, o Rogério e Cláudia, Noé e a Ângela, o Roosevelt e a família, e o Yuri e a família que já foram. Mais alguém não estará conosco amanhã no almoço? Isso é simplesmente para a gente não fazer comida demais. Todo mundo então, né? A Reninha Carina, joia. Mas o restante de nós vamos estar aí firme e forte, né? Joia. Um outro aviso, gente. Amanhã, se você olhar a programação, a única diferença que nós teremos é que o nosso almoço, ao invés de 12:30, vai ser 12:00. Para a gente tentar se organizar um pouco mais rápido, para poder ir embora, para estar no culto à noite. Amém, irmãos? Amém. Deus está vendo você falar amém. Deus está vendo você falar amém, chegar amanhã e falar, não sei não. Amanhã nós vamos ter um pregador diferente na Mosaico. Quem vai falar amanhã no culto é meu pai. Provável que ele vai contar histórias constrangedoras sobre mim. Você não precisa, né? Não pode perder isso lá. Então, vai ser muito bom, tá? Eu convidei meu pai para falar amanhã. Porque a semana foi uma semana muito corrida, de muita preparação. E ele vai estar conosco amanhã no culto, tá bom? Então a ideia do nosso almoço, meia horinha mais cedo, é para a gente correr, arrumar as coisas e ir embora para chegar a tempo do culto. É isso, gente. Deus abençoe. Isso. Quarta-feira, nosso culto nos lares normal, mas vai ser na igreja, como toda última quarta do mês, tá bom? A partir de amanhã, ou talvez na segunda, a gente já abre aquela lista lá no grupo, você coloca o seu nome. Quarta-feira, lá na igreja, às 20 horas. E nós estamos precisando de casa para nos receber, tá bom? Esse nosso culto nos lares vai só mais agora no mês de junho. Então nós temos mais 3 quartas-feiras, basicamente, para ter casas para nos receber. Você pode nos receber, converse comigo, com o Marcos, com o Noé, com o Stanley, com alguns dos presbíteros ou diáconos, para a gente poder orar lá e ter esse tempo bom na sua casa. Bom? É isso, gente. Deus abençoe. Vamos aí para o nosso momento de fogueira, lanche e bate-papo.